Olá, nossa conversa de hoje é sobre adaptação na educação infantil. Início de ano letivo, todos os pais que terão suas primeiras experiências com seus filhos nas escolas, quase sempre essas primeiras experiências são na educação infantil, uma vez que a lei obriga a matrícula das crianças a partir dos 4 anos de idade, esses pais começam a ter muita dificuldade. Não dificuldade com as escolas, né, mas dificuldade de entender qual é o posicionamento da família em relação à adaptação da criança na escola. Mas do outro lado dessa história, também há muitos educadores que vão receber essas crianças pela primeira vez e, portanto, darão o tom, a nota dessa adaptação da criança na escola. Eu penso que esse momento de adaptação de uma criança na escola, ele é um momento muito frágil para os dois lados dessa relação, tanto para o pai quanto para a escola, não é algo simples. E esse momento deveria ser mais cuidado do que efetivamente é. Basicamente, o que nós ouvimos falar em qualquer lugar é: no período de adaptação, os pais têm o direito de ficar com suas crianças na escola. E na prática, o que a gente vê de verdade é as mães, sempre as mães, lá dentro das salas de aula, dentro das escolas de educação infantil, e seus filhos chorando e chorando e chorando muito. E isso mostra que o nosso período, que nossa fase de adaptação nas escolas são fases ou são participações muito frágeis, muito fracas mesmo, e deveriam ser mais cuidadas. Vamos começar pelo começo, e o começo da minha conversa é: por que que nós levamos o nosso filho a uma escola? Essa deveria ser a questão central a ser respondida pela família. Nós levamos o nosso filho na escola por qual razão? Eu sei que tem famílias que levam o filho na escola o dia que são autorizados, ou seja, se houver uma escola que diga assim, no primeiro dia de vida a criança pode ir para a escola, eu sei que tem pais que irão levar o filho porque de fato querem sossego, querem tranquilidade. Todos nós sabemos que isso existe. Mas alguns pais levam seus filhos na escola porque precisam trabalhar. Outros pais levam seus filhos na escola porque a lei obriga que os filhos estejam na escola. Outros pais levam seus filhos na escola porque está na época do filho estudar. Mas, por fim, tem os pais que levam seus filhos às escolas para que os filhos possam dar cabo na demanda dos teus sonhos. Acho que essa é a parte que eu gostaria. Ou seja, deveria ser um princípio de todos nós, pais e mães, levar os nossos filhos às escolas para que eles pudessem começar a engrenagem dos sonhos que eles têm. Ou seja, os nossos filhos possuem vontades, possuem desejos, possuem sonhos, e esses sonhos são engrenagens que vão se concatenando, se movimentando e se ampliando vida fora. Em tese, então, levar o nosso filho à escola seria dar continuidade ou dar volume a essa imaginação, a essa possibilidade onírica que as crianças têm de sonhar em ser aviadores, professores, médicos, policiais, mergulhadores e qualquer outro desses sonhos. Então, para uma perspectiva muito mais ampliada, a nossa preparação seria mais ampliada. Quando a gente começa com uma perspectiva muito mitigada, muito próxima ao próprio umbigo, aí se perde enormemente a intencionalidade dessa chegada da criança na escola. Então o pai e a mãe que saem de casa para levar o filho na escola, porque é obrigado, porque o conselho tutelar vai pegar a criança, ou porque é para ficar livre da criança que não aguenta mais a criança em casa, ou porque só vou levar a criança na escola porque eu preciso trabalhar e não tem com quem ficar, é pobre demais. Por quê? É pobre na atitude, é pobre na intencionalidade e é pobre em todas as outras dimensões que se desdobrarem dessa primeira. Então, a amplitude tem que sair de casa. Estou levando meu filho na escola para ele sonhar, para ele dar continuidade a esses sonhos. Se assim fosse,
e a escola do outro lado entendesse que essa seria a perspectiva, os braços da escola se abririam de outra forma. Eu não estaria recebendo uma criança somente para cumprir 200 dias letivos, um conjunto de conteúdos e 4 ou 5 horas diárias de trabalho. Eu estaria recebendo uma criança para conviver com ela, para viver com ela as dimensões dos sonhos. Isso amplia enormemente o trabalho do professor. Quando nós recebemos alguém diante da nossa convivência para sonhar conosco, para construir, para desejar, para perceber, para contemplar, muda completamente as expectativas. E aí sim, o choro da criança, o desconcerto da criança, a dificuldade da criança, a presença do pai, a presença da mãe, tudo isso torna secundário. Agora, quando não tem essa dimensão, as escolas e os pais ficam brigando por coisas absolutamente infantis, imaturas, coisas pobres, sem valor algum. Ah, é porque a professora ficou a tarde inteira na escola e incomoda, a mãe ficou a tarde inteira na escola incomodando a professora. Ah, é porque a mãe ficou na janela o tempo todo. Ah, é porque a criança ficou chorando, a mãe retirou da sala e levou a criança embora. Quem ganhou com essa atividade? Ninguém ganha. A criança, quando vai para a escola num período de adaptação, tem choro, tem dificuldade, o cheiro da escola não é o cheiro que ela reconhece, aquela quantidade de crianças não é o dia a dia dela, aquele espaço, aqueles móveis, aqueles materiais não é a rotina dela, tudo aquilo é inovador. Mas essa inovação da criança tem que ter paciência para que a criança possa ir absorvendo elemento a elemento. Por isso que é importante pensar em levar a criança gradativamente para a escola, sobretudo as crianças que têm mais dificuldade. As crianças não são iguais nas adaptações. Tem criança que demora um pouco mais, tem criança que nem demora, tem criança que ama chegar na escola e outras que vão ter enormes dificuldades, chegando até mesmo a não se adaptar no espaço educativo. Vamos então pensar qual é de fato a nossa vontade, nós pais e nós educadores, para a partir daí determinar as condições de uma adaptação escolar. E essa adaptação escolar não tem regra. A regra é o ser humano, a criança que está ali, tem a sua integridade e a sua dignidade ambas garantidas? Se isso tiver sido garantido à criança, todo o resto está certinho. E nunca se esquecer de que educar é um ato de persistir com delicadeza.